Gente, hoje eu estou recebendo aqui no estúdio, já que hoje é o Dia Mundial da Amamentação, a enfermeira neonatologista Priscila Martins. Na verdade, ela é enfermeira e consultora em amamentação. E hoje ela está aqui no nosso programa para dar algumas dicas para as novas mamães e falar sobre a importância também da data. Falar um pouquinho sobre a importância de você, mamãe que está chegando agora, mamãe de primeira viagem. A gente trouxe aqui no nosso programa, agora recentemente, um profissional, uma fisioterapeuta, falando dessa questão da própria hérnia de disco, dos cuidados relacionados. A gente percebe assim, o sofrimento que é muitas vezes com a coluna das pessoas. Você pode não acreditar. Não é só amamentar seu filho, mas você amamentar seu filho de forma correta, você amamentar seu filho do jeito certo, te evita vários outros problemas, não é verdade, Priscila? Olá, bom dia. Seja bem-vinda, minha linda. Obrigada. Tudo bom? Que bom te receber. Você trouxe uma bebezinha aí. Trouxe nossa bebezinha, Nossa Ângela. bebezinha e várias mamas, para que a gente possa falar sobre o assunto. E aí a gente já chama logo a atenção para essa data tão importante, porque aquela mamãe que já passou por essa fase, por incrível que pareça, quando ela vem ter um filho novamente, parece que ela esqueceu tudo do que aprendeu, né? O que a gente fala, mãe de primeira viagem sempre vem com mais dúvidas, Sim. claro. Mas não interessa se você é mãe de 1, 2, 10. Cada bebê é de um jeito, às vezes um nasce mamando bem, o outro já tem um pouquinho mais de dificuldade. E sua vida vai mudando também, ao longo da... A mama vai mudando também. Exatamente. Né? E aí muitas coisas mudam. De repente aquela mama que você era mais jovem não vai ser aquela mama que depois que você tem o primeiro filho. Exatamente. Algumas coisas mudam. E mudam mesmo. Tudo muda na vida da gente. São ciclos que vão passando e é tudo um novo aprendizado. Inclusive tem bebês que têm maior facilidade de receber esse peito. O primeiro bebê, o segundo às vezes não tem. Às vezes tem um filho que gosta de mamar bastante, pega o peito com facilidade, já tem outro bebê da mesma mãe que não quer nem saber desse peito. Cada bebê é diferente um do Sim. outro e a amamentação, como você iniciou, vai muito além de peito e boca. Sim. Só de botar o bebê no peito. Então, várias questões podem influenciar. O bebê nasceu com o peso adequado ou ele nasceu grandinho, que a gente chama de gig, né? Sim. Grande para a idade gestacional, ele pode ser um pouco mais sonolento do que o primeiro e ter uma dificuldade maior. Ele pode ter uma diferença de anatomia, a linguinha presa interfere também na amamentação. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Por isso que não interessa se você é mãe de 1 ou de 2. Muito bom. Sempre é diferente. E nós estamos aqui, gente, com uma grande profissional, enfermeira, consultora e que traz dicas pra gente. É importante a gente falar sobre isso porque eu imagino que você receba muitas mães com várias dúvidas Sim. e dificuldades. E aí a gente, nesse bate-papo, a gente já vai logo explicando para quem está em casa. Eu acredito que muitas mães, quando estão amamentando, depois que elas param de amamentar, elas sofrem muito com dores de coluna. E amamentar um filho não é assim de qualquer jeito, como as pessoas pensam, né, Priscila? Tem todo um posicionamento da Sim. mãe e do bebê. Parece até que a gente está estudando vetores em física. Porque tem todo um posicionamento mesmo. E aí a mãe precisa de auxílio. Ninguém nasce sabendo amamentar. Sim. Então ela precisa de ajuda, de alguém orientando ela, explicando qual a melhor posição, como colocar o bebê no peito, para que ela não sinta dor. E é importante você falar sobre isso também, até porque muitas mães não sabem. Mas é mito ou é verdade essa questão do peito, um ficar maior do que o outro pelo fato de você só amamentar num peito só? Isso é verdade ou é mentira? É verdade, é verdade. O peito que é mais estimulado, a mama que é mais estimulada, vai aumentar de tamanho, porque ela vai produzir mais leite. A produção de leite da mãe depende de estímulo. Então, se ela amamenta mais no seio esquerdo, ele vai estar sendo mais estimulado, vai aumentar de tamanho, porque as glândulas mamárias vão se encher de leite. E o outro nem tanto. Então, é muito importante ela revezar as mamas. Criar esse hábito, né? Isso. Estimular para o bebê. Vamos lá, vamos falar sobre aquela mãe que tem o biquinho do peito mais avantajado e aquela que diz assim, gente, eu não vou amamentar porque eu não tenho nem bico de peito, né? Acontece, não impede, tá? Certo. O tio, eu até botei aqui 2 Sim. mamilos diferentes, um protuso e um invertido. Certo, eu vou tirar sua nenezinha daqui um pouquinho. O tipo de mamilo, ele não impede a amamentação. Ele pode dificultar um pouquinho mais, claro. Uma mama que o mamilo é dessa forma aqui, o bebê que tem um reflexo de busca, ele vai conseguir encontrar melhor a mama do que no do mamilo plano ou invertido. Mas por que que não impede?
O bebê não tem que abocanhar mamilo, senão ele vai machucar a mãe. Ele tem que abocanhar a areola. Que o leite vai sair. Exatamente. Então, o bebê ele tem que estimular essa região, ele tem que abocanhar a areola. Quando a mama é invertida, o mamilo é invertido ou plano, precisa de um pouquinho de paciência e ajudar o bebê a conseguir abocanhar. E aí, precisa de auxílio, alguém ensinando. Muito bom. Agora você falou algo interessante que eu não sabia. Nunca tinha ficado sabendo essa questão. A gente sempre acredita como mãe que é o bico. Que ele segurando o bico, pronto. Muitas mães deixam de amamentar por isso. O que acontece? Se ele fica só no mamilo, é uma região que já fica mais sensível. Sim. Né? Por conta dos hormônios, por conta do estímulo. Um bebê saudável, ele mama 12, 15 vezes ao dia. Sim. E a sucção dele é forte. Então fica uma região sensível. Se ele fica só aqui no mamilo, ele vai machucar a mãe. Então ele tem que abocanhar a areola e fazer essa movimentação para ajudar a ordenhar o leite. Bom, você falou dos bicos, falou dessa questão de que não é pelo bico, mas a mãe vai conseguir amamentar esse filho, só tem que ter um pouquinho de paciência, isso é uma verdade. E aí vamos chamar a atenção a forma correta de amamentar, que essa mãe deve amamentar essa criança. Primeiro ela tem que estar numa poltrona ou na cama, numa posição que ela esteja confortável. Porque ela não vai conseguir amamentar várias vezes ao dia num lugar desconfortável, numa posição que, como você falou, pode doer a coluna sim. A mama fica mais pesada, então ela tem que estar numa posição ergométrica tranquila para ela, tá? Aquela mãe que amamenta aquele filho o tempo todo deitadinha, o que falar? Não tem problema. Se o bebê estiver posicionado corretamente e ela também deitada, não tem problema, até porque ela precisa descansar também. Sim. Aí a questão do travesseiro nessa hora. Pronto. Ela pode colocar, vamos supor que ela está amamentando aqui deitada. O bebê sempre todo alinhado, tá? Ele não pode ficar dessa maneira aqui. Interessante. Senão pode acontecer dele pegar errado, machucar a mãe, dele não conseguir extrair o leite de forma suficiente para ele por conta da posição. Então, sempre ele alinhado com a mãe. Pode botar um travesseirinho atrás do bebê para ele não cair. E sempre entre a mãe e a parede, ou a mãe, às vezes compra aqueles protetores de cama, para não acontecer do bebê rolar e cair em um acidente doméstico, tá? Certo. Então, a mãe lateralizado, o bebê também lateralizado, tranquilo, não tem problema. Esse travesseiro que fica nessa posição, no caso da cabeça ou da mãe, como ela deve se posicionar para amamentar esse bebê? Ela pode ficar com a mãozinha aqui no travesseiro. Quem não pode usar travesseiro é o bebê. Interessante. Então, vamos supor que isso aqui seja um travesseiro. Certo. Você não pode fazer isso aqui, separar o tronco do pescoço. Por quê? O bebê tem um pescocinho curto. E aí, quando você coloca um travesseiro, ele faz essa movimentação. Pescoço, queixo no peito. E aí, atrapalha as vias aéreas, ele pode asfixiar. Então, quem não pode usar travesseiro é o bebê, tá bom? Gostei dessa dica, muito bom. E aí, a mamãe tá lá na poltrona. Falar de poltrona para amamentar essa criança. Tem que ser uma poltrona, no caso da altura, também influencia? Influencia. Se for uma poltrona onde o pezinho dela não consiga encostar no chão, é sempre interessante colocar um puffzinho para ela conseguir elevar os pés e ficar numa posição confortável. Onde caiba ela, o bebê, se ela tiver travesseiro de amamentação também. Porque às vezes o travesseiro, a poltrona é muito estreitinha, o travesseiro muito grande e aí não tem espaço para ela. Quais são as maiores cobranças das mães para você, como consultora? A dor na pega, principalmente, né? Quando pega errado. Fissuras mamárias, que é aquele machucadinho que incomoda bastante, pode sangrar. E uma das principais causas é a pega errada. Pronto. A pega errada. Se caso acontecer essa pega, como é que a mamãe pode cuidar dessa mama? Pronto. Não precisa banho de sol, bucha, nada disso, tudo isso é mito, gente. O que ela pode fazer é passar o próprio leite dela, uma gotinha do leite. Leite é uma coisa assim que Deus criou perfeito. Ele tem propriedades cicatrizantes, então ela pode passar uma gotinha do próprio leite, deixar essa mama arejada, sem uso de conchas, bicos de silicone nem absorvente, tá? Porque isso tudo é vendido como auxílio, mas na verdade acaba prejudicando. Então ela deixa essa mama arejada, pode passar a própria gotinha, nada de usar pomada nessa região também, tá? Porque pode obstruir ducto e fica liso. E aí o bebê não consegue fazer a pega. Pronto. Então nada de usar pomada. Só deixar a mama arejada, passar uma gotinha do leite
e focar na pega correta. Porque enquanto não corrige o que está causando, vai continuar machucado. Quando você fala da amamentação, eu fico imaginando a preparação. Na minha segunda gravidez, foi algo que foi muito chamado, quando você fala do creme. A preparação desse bico, desse peito antes, isso se faz necessário realmente? Não. Vamos deixar o TT em paz, gente. A melhor preparação nada de cremezinho, aqui, nada de passar nenhum produto que venha a fazer com que esse bico... Não tem necessidade. Olha, o melhor preparo é preparar aqui. Psicológico mesmo. Para o que vai acontecer, para quando o bebê nascer, o que fazer, como fazer. Quando você passa um creme nessa região, na mama de vocês tem esses pontinhos que parecem uns espinhos. Sim. Na gestação e na amamentação eles ficam mais protuberantes. Isso aqui são glândulas sebáceas de Montgomery. E aí elas secretam um óleozinho que pra gente não tem cheiro, não tem nada, mas pro bebê tem. Quando você passa creme em cima, você mascara e tira a proteção natural da pele. Então o seu peito, sua mama, vai ser preparada naturalmente pelo seu corpo, não precisa fazer exercício de puxar mamilo. Quem vai preparar a mama é seu corpo e o mamilo, quem vai formar é o bebê quando nascer. Que maravilha! E aí a gente aproveita para falar daquelas mães que não vão ter essa poltrona e vão aumentar o filho em pé. Em pé? Meu Deus, mas existe? Existe sim, com certeza. Existe. Demais! E até quem tem a poltrona, às vezes no dia a dia sai com um menino aqui no peito, acontece. Sim. Eu vou colocar aqui o peito pra gente... à vontade. Ó. Ed, eu vou trazê-la pra cá. Eu vou trazê-la pra cá pra que ela possa mostrar com o bebezinho. Não, gostei dessa ideia, muito interessante. Ó, pode. Vamos lá, vem pra cá. Bora pra cá. Bora pra cá. O que a gente vê nas novelas, nas propagandas de amamentação, aquela posição tradicional? Né? Lindo o bebê aqui na posição tradicional. Mas olha onde ele fica, cabecinha na curvatura do braço e o TT tá aqui. E aí a mãe tem que fazer isso aqui. E é aí que dói as costas dela e o bebê pega errado. Então o que a gente recomenda para iniciar a amamentação? Vai amamentar no seio esquerdo, mãozinha invertida. Ó, uma mãozinha fica aqui, não precisa se preocupar se você segurar o bebê aqui juntinho de você, ele não vai cair, não vai se machucar. A outra mão, lembra da preguinha que eu falei pra você sobre o tipo de mamilo? Você faz com essa mão que tá livre e leva o bebê até o peito. Não é você que vai até o bebê. Nesse momento você tá trazendo vários problemas pro teu corpo, né? Você leva o bebê até seu peito e ele pegar, ó, de baixo pra cima, tá vendo? Estimulando aqui com o mamilo, ele vai conseguir abocanhar a maior parte da areola e vai pegar sem te machucar. Você tá fazendo aqui a preguinha para diminuir essa região, a boca do neném é pequenininha. Sim. E a areola é grande. Então a gente diminui essa região para o bebê conseguir abocanhar. Ele abocanhou, aí sim, você pode posicionar ele daquele jeitinho bonitinho. Muito interessante, parabéns, respeite a nossa consultora, dando várias dicas que você trouxe importantes e necessárias, que eu particularmente não sabia, né, e a gente ainda não tinha trazido aqui pro programa uma pessoa que pudesse falar desta forma. Cada dica que a gente traz é maravilhosa e cada momento que a gente traz essas profissionais, a gente vê uma preparação ainda maior. Faltou alguma dica para levar para quem tem em casa? Eu queria falar, na verdade, sobre o tema desse ano, do Agosto Dourado. Todo ano tem um tema diferente e esse ano é da volta ao trabalho. As mães, a gente vive num país onde a licença maternidade é de 4 meses, normalmente, né? Mas o aleitamento materno exclusivo é indicado que seja 6 meses. Então a mãe, ela precisa se preparar também para esse momento, com uma certa antecedência. Ela consegue, com auxílio, fazer o estoque de leitinho para o bebê dela, porque volta ao trabalho não significa desmame. Não significa que vai ter que entrar com fórmula, com outro tipo de leite. Ela pode continuar amamentando exclusivamente, mas ela precisa ser orientada e o parceiro dela também, quem estiver com ela, que for a rede de apoio dela, precisa ser orientado também para saber como ofertar esse leite. Então, esse ano, a campanha do Agosto Dourado é voltado para essa questão da volta ao trabalho. Muito bom, e eu achei interessante, porque você vai dar aquele leitinho que ficou ali armazenado, mas vai continuar estimulando com o peito. Isso aconteceu comigo, eu amamentei 1 ano e 2 meses, né?
E tive que parar porque tava ficando enorme, né? E eu falei, não, gente, eu não vou aguentar. Não vou aguentar nem chegar no trabalho, de fraca, né? Por mais que me alimentasse e tudo. Mas assim, parei, mas eu fiz muito isso. Foi muito bom. Eu acho que a criança, depois que ela está amamentando, tem esse negócio, eu acredito que ela não para. A não ser que você deixe de realmente dar o peito. Eu acho que esse estímulo tem que existir. Mesmo que você dê o leitinho que está lá armazenado, você também dá o peito. E a criança não quer parar de tomar esse leite. Essa história, sim, é um mito da mamãe. A mamãe é que não quer mais amamentar esse filho, né? Não quer ter esse compromisso. Aí já é uma outra história. Né, mãe? Né? E eu te pergunto, tu já é mãe? Eu ainda não. Ainda não, mas só de vários nenenzinhos. Vai ser uma super mãe, pelo menos todas as dicas necessárias. Não vai ter problema de coluna, vai ficar tudo bem. Minha linda, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Foi muito bom você vir aqui. Eu que agradeço. Quem quiser mais informações tem o Instagram, né? Tem sim, é Angels_Cuidados para Bebês. Muito bom. Como é o nome da mamãe? É mamãe? É amiga? Aqui? É mãe e sócia. Mãe e sócia. Qual é o nome dela? Leila. Um beijo pra Leila, maravilhosa. Pois obrigada, tá? Eu que agradeço.